Uhum. Bom, primeiro que tudo queria agradecer, tá bom? Eu vou começar fazendo aqui uma fala, depois eu passo para o Bruno. É mais ou menos esta a dinâmica que nós pensamos. Tudo bem por vocês? Tudo Sim. bem. Ok. Rosa, prazer e obrigada por participar também hoje, né? A Kênia, a gente já se conhece, o Túlio também, e é um prazer estar a conhecer você hoje. Sim, prazer todo meu. Obrigada. Bom, então vamos começar, ok? Xmart, Exposição Mulheres e Arte. Estamos aqui hoje reunidos para apresentar as duas exposições que estão na Galeria Municipal Angelina Messenberg, aqui em Bauru. No dia 8 de março, Dia das Mulheres, mas nós não comemoramos só hoje o Dia das Mulheres, estamos com esta exposição desde janeiro, vai até ao final de março, então são duas mulheres a serem observadas, estudadas e apreciadas aqui em Bauru. A Pinacoteca não comemora só hoje, como eu estava dizendo, e Kena, que é a artista convidada, que participou de um edital da Secretaria Municipal de Cultura, está aqui conosco esta noite. Túlio Stafuso, o seu curador. E temos também a convidada Rosa Esteves, que foi amiga do Lucy City Ferreira, a outra exposição que está aqui na Pinacoteca, um acervo que foi doado a Bauru pela Pinacoteca do Estado e que o município tem um grande carinho, no qual já o cuidou, já o emoldurou e está pela primeira vez exposto aqui. Presente também nestas falas, que queremos agradecer desde já a todos. Está também o Bruno Hartmann, que é o curador da exposição da Lucy City Ferreira, e vamos ficar aqui num breve bate-papo, né, conversar com todos vocês e quem está lá em casa também aproveitar para participar aqui, conhecer melhor estas duas artistas e as suas obras. Obrigada. Obrigado. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Oi. Bom revê-la, Kena, Boa Túlio. tarde, tudo bem, Rosa, Bruno? tudo bem? Prazer em vê-la. Uhum. Falamos um pouquinho. Obrigado pela participação. Gostaria de agradecer, né, novamente pela participação. E estamos aqui no espaço da exposição, né? Um dos dois espaços. E queria desejar um feliz Dia da Mulher, né? Dia Internacional da Mulher para vocês duas, né? Para Obrigada. Suzana que está aqui com a gente também. E gostaria de ouvir muito, né, de vocês sobre o processo, né? Principalmente o processo. Rosa, a gente sabe que você teve um contato estabelecido com a Lucy Sim, e é muito legal isso, é inovador para nós que pesquisamos, né, o trabalho dela, poder ter alguém para contar um pouco, né, de algumas peculiaridades da artista, né? A gente sabe muito sobre ela através das linhas, mas e quem conheceu ela, né? Como será que é sim. essa personalidade? E você a conheceu em que ano, mais ou menos? Olha, eu trabalhei no Museu Lazar Segal, eu entrei no museu em 1981. Eu, no curso, eu estava fazendo um curso de pós-graduação em museologia e já entrei como estagiária lá e fiquei no museu. E logo nesse ano mesmo, no fim do ano, eu tomei contato com o acervo fotográfico, comecei a organizar esse acervo. E foi aí que eu e o Marcelo Araújo, que também tinha entrado nesse ano comigo no museu, e depois ele foi diretor do museu, diretor da Pinacoteca, secretário da Cultura do Estado, tudo isso, Marcelo. E a gente, mexendo nas fotos, encontramos as fotos da Lucy. E eram fotos muito bonitas, uma moça muito bonita, e a gente sempre ficou com aquela ideia, como seria a Lucy agora, né? A gente ficava pensando, imaginando e tal. E, finalmente, um dia, em 86, o Maurício Segal, que era o diretor do museu, falou para a gente, a Lucy está aqui. E aí a gente conheceu a Lucy. E foi uma coisa muito interessante, porque nessa época ela tinha acho que 70 anos, e ela era igual às fotos. Ela era uma pessoa misteriosa, uma pessoa charmosa, sabe, uma pessoa envolvente, enfim. E nós ficamos muito amigos da Lucy.
né, nessa época. Então foi assim que a gente se encontrou. Incrível. Foi uma experiência também de ver Sim, a obra, ver o retrato e depois sim, conhecê-lo, né? Grande sim, sim. privilégio, Depois né? tem um monte de história, porque nessa época que ela trabalhou com Segal, ela tem a obra dela é muito, eu não diria parecida, mas tem muito do fazer assim do Segal, tá? Então isso ela contou para gente. Ela preparava as tintas para o Segal, ela fazia os arranjos que eles pintavam. Então eles pintavam às vezes o mesmo arranjo. Ela fazia uma natureza morta, ele fazia de um ângulo, ela de outro. Eles usavam as mesmas tintas. Ela nunca foi aluna do Segal. Segal sempre a tratou como uma colega, uma artista Colaborador, colega né? jovem. Uma É. contemporânea a ele, né? Então, ela era bem jovem, era 20 anos mais nova que ele, né? E, enfim, foi o Mário de Andrade que apresentou os dois, né? Sim. Porque o Mário percebeu a semelhança no trabalho dela com o trabalho do Segal, né? Então, nessa época que ela convive com o Segal, essas obras têm as mesmas paletas, tá? A mesma paleta. A cor do Segal é muito mais fechada, muito mais assim para baixo. A dela não, é mais luminosa. Eles usavam as mesmas tintas. Já tem 2 anos, né, que eu pesquiso os acervos com as obras dela, alguns mais profundamente que outros, né? E aqui na exposição, a sua fala é basicamente o que a gente reproduz aqui, né, nos textos, na mediação, que ela não ficou nesse espaço de que a mídia colocou ela de assistente e aluna, né? Aqui a gente trata essa produção, né, vinda dela como uma produção de colegas, né? Uma produção de contemporâneos, artistas contemporâneos, um ao outro, Sim, que produziam juntos e compartilhavam sim as coisas, né? E quando é. alguém vem questionar, né, a questão da influência, a influência é mútua, né? A influência Uhum, é mútua, bem como os costumes e as práticas, né? Então, uhum, é uma coisa que a gente afina hoje e hoje a gente busca reparar, né? sim, Reparar esse jeito de mencionar uma artista mulher, né? Dentro sim. desse período do É, modernismo. ela ficou obliterada, né, pelo Segal, porque o Segal já era uma pessoa conhecida e tudo, e ela tinha uma certa mágoa aqui, eu acho que do Brasil, assim, nesse sentido. Ela participou de exposições aqui, ela fez uma exposição no MASP, né, tudo, mas ela ficou sentida de não ter, ela não tinha muita representatividade, né? Eu lembro que quando ela veio algumas vezes, a gente doou algumas obras antes dessa grande doação que foi feita para várias instituições, né? Doou algumas coisas para o MAN, aqui em São Paulo, para o MAC, isso nos anos 80, fim dos anos 80. Quando ela faleceu, o Marcelo antes havia conversado com ela, antes do falecimento, e a ideia era trazer essas obras para o Brasil, e foi, o que foi feito. Então, todas as obras vieram para a Pinacoteca. Eu e a Regina Teixeira trabalhamos com esse acervo, começamos em 2009, aí fizemos uma grande retrospectiva na Pinacoteca, em 2013, e depois disso a gente fez, a ideia era distribuir essa obra, doar para museus do Brasil todo. Então foi aí que essas obras foram selecionadas, nós fizemos a seleção, né, entre pintura, aquarela, desenho, para distribuir nas instituições, e foi quando foi essa doação para o museu de vocês, né? E é muito importante para a gente, o que a Suzana comentou, que foi o processo de cuidado dessas obras, né? Uhum, Visitei vários dos acervos que hoje detêm as obras dela e eles estão, né, bem cuidados, mas aqui em Bauru até então é uma das poucas instituições que tem essas obras molduradas. Isso facilita uhum, muito para a gente na hora de expô-las, né? uhum. E a exposição aqui a gente tem uma concentração de autorretratos,
Uhum, retratos e aquarelas, né, no geral de uhum, paisagens. E esse uhum, é o recorte dessa pesquisa daqui, né, dessa exposição. Então, uhum, imagino que você teve bastante contato na seleção dessas obras, né? Como você conhece sim, o Paulo, né, o diretor da Pinacoteca, uhum, provavelmente, né, você se lembra de algumas dessas obras. Então, a sim, exposição está organizada dessa maneira cronológica, uhum, entre esse período de 1935 até 47, uma parte uhum, dela, né, e outras são obras desse período posterior de produção dela em Paris, né, no é, Regresso. uhum, E a gente tem notado aqui na exposição com os visitantes que o desenho, né, de uma pessoa que foi muito colocada na mídia como uma modelo, uma aluna, né, e muitas pessoas vêm como alunos e percebem a qualidade desse trabalho, que não é um trabalho menor por ser de alguém considerado uma sim, aluna, né? sim, É um trabalho magnífico de autorrepresentação e um ótimo trabalho né, talvez ela não soubesse, mas hoje em dia ah, várias temáticas que ela trabalha são muito importantes para a gente entender essa vivência da pessoa moderna, né? sim, Tem algumas obras dela que ela retratava, né, nas fazendas dos outros artistas, né? Ela uhum, acompanhou o Segal em sim, algumas viagens a Campos do Jordão e também as fazendas dos colegas, né? E nessas fazendas a gente vê a representação de quem ela de fato notava nesses lugares, né? Então, eram os trabalhadores, as famílias, né? Os sim, grupos de famílias. Então, é uma temática muito ampla e um trabalho né, de representar essas minorias que antes não, né? Alguns artistas não tiveram esse cuidado, né? Até hoje, uhum, às vezes não tem. sim. E aqui, pode falar, por favor. Então, e tem muitas obras do início, né, quando Sim, ela era estudante, muitos que estudos. ela já focava esses assuntos, né? Então, obras dela bem jovem e tudo, né? O E desenho foi um grande denunciador, né? Porque sim, ela retratava um período lá em Paris. É engraçado, né? Que quando a gente compara essa fenda, né? Brasil, né? América e Europa, são muito menos retratos de desigualdade ou temáticas de minorias, né? Na Europa do que uhum, as que ela encontrou no Brasil. Né? No sim, Brasil, os grupos de pessoas, enfim. Mas é muito interessante ver esse olhar, né? Esse cuidado que ela teve. é. E E eu queria contar uma coisa que ninguém sabe, ou sabe pouco, enfim. A Lucy, ela também gostava muito de música e ela improvisava no piano. Ela tocava. Quando eu tive em Paris, a última vez que eu a encontrei, ela me levou, porque ela foi casada depois com um pianista, né, o Alexandrovitch, e ela ficou com esse piano. Só que no ateliê dela não cabia, ela doou para uma igreja. E essa igreja era do lado de uma das estações que eu não me lembro, se era Montparnasse, alguma coisa assim. E ela me levou lá e ela tocou, improvisando. Naquela época não tinha celular, não tinha como gravar, não tinha nada. Então, foi uma experiência única, sim, sim. incrível. A gente tem uma obra que, particularmente, é uma das minhas favoritas, que é o autorretrato com acordeão. É, E pesquisando, eu achei muito do acordeão nas obras dela. e do E comecei a Segal, né? perceber, sim, comecei a perceber que esse acordeão, ele era de fato um objeto dela, um objeto muito pessoal, né? Então, as autorrepresentações dela não era só o rosto e o corpo, eram os objetos também. Fiz até, Sim, a gente produziu um texto sobre, né, a obra do acordeão. Então, e a gente fala um pouquinho aqui, né? E cita também é, uma outra obra, uma reprodução, que traz esse objeto na pintura, né? Que inclusive é esse que está aqui em cima, ó, ao fundo. ah, tá. Depois eu Então, e esse, compartilho esse fotos melhores para você. acordeão, e esse acordeão está lá no Museu Segal hoje. Isso, isso.
uma no acervo. representação, uma Muitas reprodução. das peças dela, eu tenho 2 pinturas dela e vários desenhos que ela me deu. Que legal, E muitos daqueles objetos, tem umas sementes, uns potes, muitas coisas eram dela, estão lá no museu, que legal. ficaram lá. Eu tenho o avental dela, que ela usava nessa época, um avental Ah, de que linho. incrível. É um avental branco. Ela se retratou várias vezes com esse avental. Com ele, sim, sim. Enfim, é isso. Túlio, e Kena, muito obrigado por participarem. Uhum. Kena, queria perguntar para você um pouco sobre essa temática da exposição, esse nome da exposição que o Túlio comentou é muito vivo, né? Qual a sua relação com esse nome, né? É interessante que o Túlio pode falar mais que eu. Né? Sim, o nome eu achei. O nome da exposição, na verdade, é um verso do Eugênio de Andrade, um poeta português e tal. Quando eu li aquele verso, eu falei, nossa, isso vai casar perfeitamente pro projeto, assim, né? E acho que acabou casando, assim, porque conta um pouco da história da cerâmica, conta um pouco dessas figuras da Quena, né, tão expressivas e tal, esses corpos de cerâmica essa escultura em cerâmica que ela faz, eu achei que funciona muito bem, né, o meu corpo é de argila, estou viva e aceito o dia. Tem uma história engraçada desse nome, assim, porque eu sempre acho que eu estou nua e aceito o dia. Então eu escrevo estou nua e aceito o dia, ops, deixa eu corrigir, estou viva e aceito o dia. Assim, mas eu acho que essa nudez, eu acho que vem justamente desse sentido dessa exposição, dessa abertura, que também vale para a obra da Kena também, né, e da Lucy também, né, todas artistas muito vivas, assim, muito expostas, assim, sempre sem medo nenhum, né? Isso é uma das lições que fica nesse Sim, dia, né? é uma, Dessas é artistas. uma, é um gênero que está muito em Uhum, comum aqui. uhum, Entre as duas exposições, né, fizemos algumas uhum, ações pensando, né, essa relação do nu feminino, e é o que você falou, esse trabalho da coragem, né, e dessa percepção de momento, né. A Lucy, né, nesse período de 35 a 47 e até posteriormente, né, retratando essa figura nua, né, a gente pensa um pouco essa relação dela com modelos, né, com outros artistas e como isso eram, né, alguns geravam grandes estigmas, né, na época e hoje em dia a gente tem uma abordagem diferente, né, sobre isso, algumas abordagens de normalização, algumas abordagens críticas, e, e eu imagino que a Kena tenha muito contato com esses modelos, Kena. Você quer falar um pouquinho para a gente sobre os seus modelos? O Túlio comentou com a gente que tem alguns modelos assim favoritos, tem uns recorrentes, né, que sempre aparecem. Como que é essa relação de vocês? Mas la realidad es que na arte e na escultura você precisa conhecer. Então, conhecer um corpo Que não é é seu. muito fácil. Então, tem um modelo. Então, não é uma coisa extraordinária, é uma coisa decorrente que você sempre vai ter para estudar, para saber, para conhecer. Então, aparentemente é uma coisa extraordinária, mas não é. E tanto os artistas passados como hoje, você trabalha sempre com o corpo, o ser humano no centro. Eu sou o ser humano, eu sou, a ver, hasta a, ¿qué te diría? Las dimensiones humanas ya son extremadamente importantes, mas para eso tú tienes que estudiar. ¿Y cómo estudias? Es con otro ser humano. Todo aparentemente es una cosa de vanguardia, no es. Ver un cuerpo no es vanguardia, es estudio, es conocer, es ir a leer, y eso es lo que podrías hablar. E tem uma abordagem
né, a sua técnica que cria os craquelados, né, os rachados. Isso abre poética para a gente ah, pensar, né, a questão, né, dos corpos diferentes, e questões de autonomia, de autoestima, né? São essas pegadas que a gente acrescenta nas mediações, né? A arte tem esse papel de fazer a gente pensar, né, o espectador se reconhecer no espaço, né? Ainda mais espaço de museu, né? Então, com certeza, quem vem nessa exposição e vê, né, os autorretratos e vê as cerâmicas, né, de corpo inteiro, enfim, com os formatos, eu acho que é muito interessante ver essas relações, né, dos corpos. Tem uma frase famosa do Jung, né? Não importa ser perfeito, o importante é ser inteiro, né? Eu acho que isso vem um pouco da... Cabe tanto para... Tem a frase da Lucy, né? Que é famosa também, que ela não quer perfeição e tal, acho que está até na E exposição, né? Isso vale um pouco para Kena também, né? De entender o corpo como inteiro, de entender a arte como inteira, né? Isso passa por rejeitar, no caso da Kena, esse acabamento que seria tecnicamente perfeito e tal, mas tentar trazer essas dinâmicas também de vulnerabilidade, fragilidade, todas essas questões para dentro da arte também, nessas questões completamente humanas. É, Uhum, E certo, Túlio. essa uhum, frase fala bastante sobre uhum. a precisão, né? E eu acho que ela Isso, a precisão. faz Uhum, sentido uhum, nas duas obras, uhum. né? Sim, sim, sim. Uhum. Exato. E a Kiana usa esses métodos de queima, né, muito especiais, muito únicos, né? É um conjunto de práticas, né, que vai tornando a obra cada vez Uhum, mais única, né? uhum, E, uhum, e eu sou, né, suspeito, mas eu uhum, adoro as obras dos abraços, né, do afeto. uhum, uhum, E a gente tem algumas obras aqui também, né, que são umas relações pessoais, uhum, familiar, né, nos retratos de Lucy, essa coisa do uhum, contato, da família, né, que é o uhum, grupo de pessoas que desenhava. Então a gente percebe similaridades muito fortes entre as duas exposições, né? uhum, Esse retratar de algumas obras da Kena, em que primeiro a gente enxerga uma paisagem, né, uma, uma matéria, e aí se apurando um pouquinho a gente encontra as formas, né, os formatos, aquele abraço, aquele uhum, pouso. uhum, Então, eu acho muito legal essa relação. uhum, E a gente fala uhum, até dessa fase, né, das obras da uhum, Lucy, que são essa produção quando ela está em Paris, que são essas peças abstratas, né? uhum, Então, as exposições estão muito ligadas, né? Em vários quesitos, né? Algumas peças que uhum, beiram algumas cerâmicas, né? Que beiram a abstração, e talvez seja só uhum, uma forma de interpretar. Eu acho muito uhum, valioso essa relação que foi possível de estabelecer, né, sobre elas. E, Kena, sobre uma curiosidade, né, para a gente se encaminhar uhum. aqui, você continua produzindo agora? Você tem produções contemporâneas? Como que tá a sua produção agora? Sempre. Sempre. Artista nunca para. Artista nunca para. Aquela obra que está perto do texto ali é a mais recente da Kena, ela finalizou, acho, final do ano passado, né, Kena? É, Outubro, por aí e tal. é. A gente não trouxe mais nova por falta de tempo, assim, mas a Kena não, realmente não para, assim. Imagina. Não dá para parar. Não, não pode parar. Não pode. Não pode. E isso também é outra similaridade, né? Eu encontro as entrevistas, né, que fizeram com a Lucy, Luiz Martins, e vários outros críticos, né, do bem e do mal. E é muito engraçado que todos tinham uma concordância, né? A Lucy, ela vivia para a produção, para o trabalho, o fazer artístico, né? São várias frases que isso fica muito. Então a gente percebe a mesma coisa, né, Kena, da sua fala. O artista não para.
né? E esses grandes tempos de produção dela, particularmente falando, quando eu peguei quando a gente foi convidado, né, à exposição, à curadoria, eu fiquei procurando uma similaridade, né, para me aproximar ainda mais com o trabalho de Lucy. E o que eu encontrei é uma das falas dela, né, que ela diz que ela é jovem, ela estuda, ela busca, né, e ela procura. Acho que isso faz qualquer um, né, espectador das obras se identificar, né? Essa luta, né? Não é esse artista com tantos privilégios, é um artista que de fato ele busca, ele trabalha, ele vai para além da zona de conforto, ele experimenta, né? E experimenta territórios novos, né? Como no caso dela, né? Que nasceu no Brasil, mas deixou o país cedo. Então, isso foi assim a chave para eu conseguir que esses textos alcançassem o público de uma forma um pouco mais acessível, né? Então, os grupos que a gente está recebendo de universidade, eu gosto de deixar claro, né? Lucy já foi uma estudante, né? E ainda estudante produzia peças magníficas, né? E, enfim, e a análise se torna outra, né? Quando a gente coloca esse artista próximo da gente, né? Quando a gente consegue chegar até ele. E a linguagem da cerâmica, ela carrega, aqui em Bauru, pelo menos, ela é muito forte, né? Dentro das universidades aqui. E esse trabalho da Kena está sendo muito valioso, né? Né? Para as visitas, para o centro cultural, para pensar em possibilidades diferentes, né? Na produção da cerâmica. Está sendo uma exposição muito, muito positiva. Sim, tá. As duas, né, estão sendo bastante visitas, bem atentas, né? Está sendo bem legal acompanhar essa exposição, né? E aproveitar que estamos aqui, né? Lembrar que ela fica até o dia 27 de março, né? Que ainda não está vendo esse vídeo, ainda não foi lá prestigiar as duas exposições, corre lá na galeria que está imperdível mesmo. Agendar uma visita é importante, né? E a gente faz essa mediação entre as duas exposições. Vai ser muito valioso, né? Perceber as fases, né, das artistas, de ambas artistas, né? Contemplar essas duas pesquisas, né? De Lucy, né? Essa retomada da revisão biográfica, essa pesquisa da Kena, né? De uma produção também que leva anos. Então, fica o convite, né? Mesmo. E queria agradecer vocês. Foi uma conversa curta por conta das nossas disponibilidades, mas foi muito valioso, Rosa, conversar com você de primeira vez. Imagino que a gente ainda vai ter muito contato, porque tem muitas perguntas, né? A pesquisa, vamos dizer que a pesquisa não tem fim, né? A gente encontra um termo para parar, né? Mas eu estou só começando e vou precisar dessa conversa. A gente se encontra em Tem breve. muita história para contar ainda. Tem muita história para contar e que vai contribuir muito, tenho certeza. Né? Então tá. Kena, muito Deixa eu obrigado aproveitar. pela participação. Ótimo conhecê-la, vê-la novamente. Eu tenho certeza que a exposição está bem cuidada e bem guardada. Que bom, parabéns. Estou agradecendo também ao Bruninho, a Rosa, foi um prazer conhecê-la, né? Aproveitando a fala do Bruno também, é essencial também a gente conhecer esse lado humano do artista para a gente ter essa outra visão, assim, acaba ampliando ainda mais nosso conhecimento da obra, né? Kena, só agradecimento a você também e todos tenham um dia maravilhoso, né? Isso que importa. Ah, Tá obrigada. certo? Então é isso, né? Obrigado, viu? Obrigado Obrigado. pela presença Obrigada. nesse dia. Perfeito. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado, tchau. Rosa. Tchau, tchau.